Muitas mulheres, na tentativa de preservar o frescor e a beleza do rosto, bem como de corrigir falhas, recorrem a manipulações cosméticas, na forma de injeções nas camadas profundas da epiderme. Um de seus procedimentos populares são as injeções de botox em várias áreas do corpo e do rosto. Os procedimentos cosméticos para as sobrancelhas tornam o rosto mais jovem. Cuidados com as sobrancelhas em um salão de cosmetologia. Sobrancelhas bem cuidadas com uma linha clara tornam qualquer rosto mais expressivo. O olhar é aberto. A imagem feminina criada é completa. Várias manipulações com as sobrancelhas podem ser realizadas de forma independente, mas é melhor confiar muitas delas, as mais complexas. Esteticistas profissionais. Os mestres oferecem a seus clientes esses procedimentos de cuidados com as sobrancelhas, como correção que envolve a seleção da linha de sobrancelha mais adequada, sua espessura e altura do arco, que abre o olhar e harmoniza essa parte com outros componentes faciais. Ponto e vírgula coloração, que dá clareza às linhas da sobrancelha, a tonalidade aos pelos, brilho, tatuagem permanente, que permite esquecer a maquiagem diária das sobrancelhas por um longo tempo. O procedimento mais radical no programa de cuidados com as sobrancelhas em salões de beleza é a injeção de vários medicamentos na área sobrancelha, com o objetivo de suavizar as linhas de expressão nos cantos dos olhos e na testa. Essas manipulações são chamadas de botox. Observação: às vezes, profissionais de marketing inescrupulosos do setor de cosmetologia enganam os clientes, afirmando que, ao cobrir as sobrancelhas e os cílios com uma composição especial de espessamento e fortalecimento, eles realizam o procedimento de botox, embora ele esteja mais relacionado a técnicas de laminação. O que é botox para sobrancelhas? O botox é uma preparação farmacêutica que contém o vírus botulínico purificado, morto. Devido às suas propriedades naturais, quando injetado no músculo, ele alivia o espasmo, remove sua sensibilidade e relaxa por um longo período. Visualmente, o efeito da topacina é expresso na suavização das rugas e áreas problemáticas do rosto. Os cantos dos olhos e os lábios são visivelmente levantados. As injeções de botox entre as sobrancelhas são usadas com mais frequência em cosmetologia. Esse procedimento oferece excelentes resultados em pálpebras superiores pendentes, vinco da sobrancelha pronunciado, arcos da sobrancelha excessivamente caídos, alterações faciais relacionadas à idade, assimetria perceptível, condições dos músculos faciais após várias lesões e doenças. As sobrancelhas com botox são recomendadas para mulheres que ultrapassaram a marca dos 40 anos, bem como para aquelas pacientes que não têm coragem de optar por uma cirurgia plástica completa. A injeção também inclui hialuronca, que é um colágeno que pode apertar a epiderme entre as sobrancelhas e proteger a pele dos efeitos nocivos, vitamina I, uma vitamina da juventude que retarda o envelhecimento, óleo de argão rejuvenescedor, que também tem propriedades terapêuticas. Como em qualquer manipulação cosmética, as injeções de botox, apesar da aparência de simplicidade, têm contraindicações: maternidade e lactação, lesões de pele, doenças oncológicas e hematológicas, epilepsia e outros transtornos mentais, histórico de reações alérgicas ao medicamento. Importante: como o procedimento é uma intervenção intramuscular, é necessário informar ao mestre sobre alergias a medicamentos e doenças crónicas. As consequências negativas da injeção de botox na área de crescimento das sobrancelhas incluem um leve inchaço no local da injeção da toxina, alterações assimétricas no tecido, prolapse do tecido, relaxamento excessivo dos músculos faciais. Consequências mais graves também são possíveis: desmaios, picos de pressão, distúrbios cardiovasculares, alergias, febre, distúrbios estomacais e até ataques cardíacos. Felizmente, reações adversas graves são extremamente raras, portanto, as injeções de botox para suavizar rugas e levantar as sobrancelhas são consideradas bastante seguras. Preparação para o botox de sobrancelha. Como em qualquer procedimento, você deve se preparar para as injeções de botox. Em primeiro lugar, é necessário escolher um especialista experiente que abordará o trabalho com os músculos da face de forma responsável, conseguindo sua completa imobilização. Para diminuir o inchaço e reduzir o risco de formação de hematoma, os cosmetologistas recomendam, na véspera das injeções, recusar o álcool, limitar o fumo tanto quanto possível. Não tome comprimidos para afinar o sangue. Como levantar as sobrancelhas com botox e Dysport. O procedimento de injeção de toxina botulínica em si é o seguinte:
em uma conversa com o cliente para descobrir as características individuais do corpo para identificar contraindicações e calcular o tipo e a dose do medicamento, verificar o trabalho dos músculos mímicos para determinar o ponto de injeção, desenhar um esquema de injeções, que delineia a área problemática, e determinar a unidade do medicamento para cada uma. O cirurgião cosmético marca no diagrama os pontos onde injetará uma dose de botox para levantar as sobrancelhas. Planejamento de métodos de anestesia e desinfusão da área de trabalho. Marcação dos locais de injeção na pele do rosto. Com um marcador, injeção nos músculos circulares dos olhos ou nos músculos frontais, nos quais a dor geralmente é aliviada por um leve congelamento. A injeção é feita nas partes superiores dos músculos circulares. O procedimento é concluído com instrução obrigatória da esteticista sobre os cuidados pós-injeção na área da sobrancelha para manter o efeito do medicamento e evitar complicações. Para informações, a duração do procedimento não é superior a meia hora. Não se deve esperar um efeito imediato da injeção de botox. As primeiras mudanças aparecerão em 4 a 5 dias. Informações adicionais. Levantar as sobrancelhas pode ser não apenas o botox, mas também semelhante a ele no princípio da substância de ação. O desporte, que contém menos toxina, começa a funcionar mais rapidamente. Recomendações de cuidados após o botox para sobrancelhas. O período após o procedimento é muito importante. Durante esse tempo, as seguintes recomendações devem ser observadas. Nas primeiras 2 a 3 horas, você não deve se deitar, inclinar o corpo ou abaixar a cabeça para evitar inchaço e situações de queda das sobrancelhas. Após o botox, massagem, movimentos ativos dos músculos da sobrancelha e qualquer tensão são proibidos por 3 dias. Não se deve tomar antibióticos. O calor é indesejável na primeira metade do mês. Você deve estar preparado para reações como mudanças no formato das sobrancelhas e no sorriso, pequenas hemorragias, sensações dolorosas, inchaço dos olhos de início rápido, problemas após o botox para sobrancelhas. Como resultado de vários fatores após as injeções de toxina botulínica, há consequências negativas, que, no entanto, podem ser corrigidas. Sobrancelhas mefistofélicas após um procedimento mal sucedido. As sobrancelhas podem se elevar na borda externa. O rosto adquire uma expressão arrogante e maligna. A pessoa se torna semelhante ao mítico Mefistófeles. Uma das complicações após o botox são as sobrancelhas de Mefistófeles. Na maioria das vezes, as sobrancelhas de Mefistófeles após a injeção de botox aparecem em pacientes com testa pequena, mas com músculos desenvolvidos nela. Esse problema é facilmente resolvido pela injeção adicional de uma pequena dose do medicamento no ponto desejado do músculo. A quantidade é determinada pelo mestre. Sobrancelhas fortemente levantadas às vezes, como resultado do relaxamento incompleto do músculo. Acontece que, após o botox, as sobrancelhas ficam muito levantadas e o olhar fica cronicamente surpreso. A pálpebra pode ser abaixada com várias injeções do mesmo medicamento, colocadas acima das injeções originais. Sobrancelhas rebaixadas após o botox. Outro resultado da falha do botox nas sobrancelhas é a queda severa da pálpebra, acompanhada de dificuldade para piscar, dor nos olhos, lacrimejamento e estrabismo. Se, após a exposição ao botox ou ao desporto, as sobrancelhas caírem, o que fazer? É melhor decidir com um cosmetologista. Podem ajudar os remédios populares, compressas quentes, banhos, massagens com óleos, injeções adicionais, fisioterapia, laser, galvanotoquia, parafina, colírios e coquetéis de mesoterapia destinados a elevar os músculos em decorrência de espasmos e, em casos extremos, intervenção cirúrgica. Com que frequência realizar o procedimento? O maior efeito do botox é obtido na terceira semana após o procedimento e dura até 6 meses, após os quais o medicamento é eliminado do corpo. Os músculos se reanimam e as sobrancelhas podem cair novamente. Portanto, os cosmetologistas recomendam que a terapia botulínica repetida não seja realizada antes de 6 meses. Além disso, as injeções frequentes do medicamento aumentam o risco de reações adversas. Injeções de botox nos músculos da face. Uma das formas minimamente invasivas de levantar as sobrancelhas e eliminar as rugas próximas aos olhos. Esse trabalho de joalheria para evitar complicações deve ser confiado apenas a mestres comprovados no salão.